só antes de eu falar das consequências, que seria o padrão de resposta da pergunta, eu queria que você percebesse o quanto foi rápido. Por que eu estou falando isso? Gente, entre o primeiro automóvel que surgiu, foi criado, né, final do século XIX, início do século XX, o automóvel, o veículo automotor, foi mais ou menos nessa época, e a viagem do homem, a viagem espacial do homem para a Lua, né, o primeiro avião, Santos Dumont, 14 bis, e a viagem do homem para a Lua, foram só 60, 70 anos. A gente saiu do planeta. Isso é rápido, é pouco tempo se for considerar a história da humanidade. Mais do que isso, não só isso. Se você pensar bem, como é que os pais de vocês, os avós de vocês ouviam música? Provavelmente com uma vitrola, vocês já viram uma vitrola, e um disco de vinil, como a gente chamava o LP, né? E era o disco de vinil. E, de repente, eu peguei, pela minha idade, eu peguei também um bom tempo o disco de vinil, não sei se todos que estão assistindo chegaram a ter, hoje em dia até voltou a ser moda, né? Mas era a única tecnologia disponível. Um belo dia inventaram a fita cassete, e a fita cassete ela era boa, ela era mais fácil, e ela tinha um problema de você ter que ficar virando o lado A, lado B, e se enrolava a fita, você tinha que colocar uma caneta Bic, olha a Bic aí servindo para outras coisas, e girar na mão aquele negócio. Aquilo ali era tecnologia. O disco de vinil e a fita cassete, eles duraram pelo menos 2 gerações. Meus pais usaram, eu usei. De repente chega a sua geração, ou pelo menos a atual geração, e aí um belo dia inventam um CD. Eu ainda peguei o CD quando era novo, pelo amor de Deus, tá? Inventam um CD bem mais fácil, som melhor, né? Ou pelo menos aparentemente melhor no primeiro momento. E aí vem o MP3. Em vez de 16, 17, 18, 20 músicas, você podia ter 300, 400, 500. De repente vem o iPod. E o iPod com não sei quantos giga. E quando você assistir esse vídeo, eu posso não estar mais falando de giga, eu posso estar falando de tera. E de repente você coloca não 300 ou 400 músicas, mas 12 mil músicas, inclusive vídeos com seu MP4, MP5 e afins. Isso isso não durou 1, 2, 3 gerações. É a mesma geração pegando todas essas evoluções. É rápido demais. E entendam, da mesma forma que eu dei o exemplo da música, eu poderia dar 1 milhão de exemplos. Eu penso, sei lá, videogame. Eu peguei a fase do Atari. Vocês já viram o Atari? Depois veio o Master System, Phantom System, Mega Drive. Hoje em dia tem videogames virtuais, sensor de movimento, né? E você consegue fazer coisas antes inimagináveis. E eu imagino que daqui a alguns anos eu já vejo um videogame em que a realidade alternativa e a realidade real, desculpem falar assim, se confundem. Não sei. Tudo é muito rápido. A gente não duvida de nada. O que isso traz como consequência? Agora, finalmente, respondendo aqui. Pessoal, como a própria questão sugere, como o próprio tópico sugere, existem consequências positivas e consequências negativas. Positivamente, eu acho que isso é meio óbvio, né? Isso mostra que a humanidade, ela sempre esteve, mas mais do que nunca, a humanidade busca a evolução. Eu não estou dizendo que todas as invenções tecnológicas são boas, mas eu tenho certeza que a motivação é evoluir, é crescer, é buscar algo mais. A gente está aqui, está insatisfeito e quer melhorar, quer aumentar. O fato por si só de ser uma evolução é positivo. Ao mesmo tempo, nós também podemos observar algo de negativo. E aí, os aspectos negativos podem ser vários. Podem ser consequências negativas humanas, podem ser consequências negativas ambientais, podem ser consequências negativas de vários tipos ou planos. Eu vou colocar aqui, não esgotando o assunto, por isso que eu falei, procurar na internet, no Google e afins é importante. Mas o que eu acho que seria interessante ou relevante você colocar aqui? O que é ruim? Primeiro, as grandes mudanças, elas produzem o que muita gente boa chama de lixo tecnológico. Um dia até a gente pode discutir um pouquinho mais. Já viram a expressão obsolescência programada? É um nome bonito, né? As coisas são feitas, criadas para já ficarem obsoletas. Eu não sei se você entende isso, mas é só pegar o exemplo do iPhone. Veio o
o iPhone 2, o iPhone 3, o iPhone 4, 4S, iPhone 5. Isso num período de tempo ridiculamente pequeno. Então isso vai produzindo, eu vou até botar aqui entre aspas, né? O lixo tecnológico, isso é um problema para a humanidade. A gente tem que saber o que fazer com tudo isso que foi produzido e acaba em pouco tempo não servindo mais. Outra consequência negativa é que eu acho válido colocar é uma nova forma de exclusão digital. Pessoal, por que eu falei nova forma se eu nem falei da forma tradicional? Normalmente, a expressão exclusão digital se refere a pessoas que não têm capacidade econômica, capacidade financeira de acompanhar as mudanças. Ora, se você vive no Brasil e tem um salário mínimo, é pouco provável que um iPhone 5 faça parte da sua lista de bens a serem comprados. Não que você não queira, todo mundo quer, consumismo faz parte, mas você não tem poder econômico. E aí você também talvez não tenha, provavelmente não tem poder econômico para comprar um bom computador, um bom laptop, ou então pelo menos pagar uma internet de banda larga, isso é uma dificuldade para muita gente. Enfim, isso acaba financeiramente criando a exclusão digital. Só que quando eu falo de a tecnologia o tempo todo cada vez mais veloz, eu falei de uma nova forma de exclusão, porque não tem aí mais a ver com dinheiro, com capacidade financeira de comprar ou de obter os aparelhos. Como assim? É só você imaginar o seu avô passando uma mensagem de SMS. Olha, obviamente eu estou generalizando e talvez seu avô saiba mais de tecnologia do que eu. Mas, genericamente, por que avós, avós, pais, mães têm dificuldade com aquilo? Porque não faz parte da geração deles. E aquilo ali que é uma coisa importante, às vezes entrar na internet, Facebook, que são coisas importantes, fazem parte do nosso dia a dia, muitas vezes as pessoas não se relacionam com aquilo. E ao não se relacionar, elas acabam por ficar excluídas. Entendam, é uma nova forma de exclusão digital. Por que eu estou falando isso aqui? Eu acho muito legal, muito interessante, digamos que seja um tema de redação, um tema bem amplo. Disserte sobre as consequências negativas da presença tecnológica no cotidiano das pessoas. Poxa, que tal você... Quantas pessoas falariam em exclusão digital porque as pessoas não conseguem comprar computadores de alto padrão ou internet de banda larga? Muita gente fala sobre isso. Quantas pessoas vão falar de exclusão digital como... Vão falar dessa primeira exclusão e vão falar de duas formas de exclusão. Aquela em que as pessoas têm dificuldade de acompanhar as inovações. Elas podem ser ricas, podem ser milionárias e mesmo assim não acompanhar determinadas mudanças. Isso aqui com certeza, sob a perspectiva humana, é uma consequência negativa e de alguma forma a gente tem que tentar suprir ou resolver esse problema, essa lacuna.